Olá, e nesse vídeo vamos dar uma olhada nesse livro aqui que faz um tempo que eu queria ter ele, Darwin Sem Frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Escrito pelo Pílula, que é um biólogo fenômeno do YouTube, como está escrito aqui, e o Reinaldo José Lopes, autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Bom, esse é um livro que faz tempo que eu tava querendo ter acesso a ele, né? Porque eu vi alguns podcasts com o Pílula, com o Reinaldo José Lopes e me chamou a atenção de estar adquirindo ele. Eu adquiri ele, li um pouco e não gostei tanto assim, mas eu acho que eu tenho que pegar ele e dar uma nova lida, porque o que eu achei? Ele talvez não seja, eu não seja o público ideal para ele. Eu achei ele traz informações interessantes, algumas coisas que eu não sabia, mas muita coisa que eu já sei e falado de uma maneira mais jovem, podemos dizer, que eu acho que é a melhor proposta, assim, que tem que ser esse tipo de material, então talvez não era o que eu esperava. Vamos primeiramente medir esse livro, né? Ele tem 15 centímetros e meio de largura, tem quase 23 centímetros de altura e a lombada dele é 1 centímetro e um pouquinho. Bom, ele é de capa mole, não é capa dura, mas ele tem esse tratamento com verniz localizado bem bacana, bem colorido, gosto bastante da capa desse livro. É da editora HarperCollins, vamos dar uma olhada aqui ele tem uma orelha, né, aqui, falando um pouco mais sobre os autores, né, falando sobre esse livro e a produção dele, né. Tem mais algumas imagens aqui. A lombada, vamos dar uma olhadinha aqui. Interessante que os autores estão aqui de pé e aqui só o nome do livro tá deitadinho, né. E aqui no verso também continua o tratamento com verniz localizado. E temos uma continuação aqui, aí explicando quem é quem, né? No caso, o Pílula e o Reinaldo José Lopes. Bom, muito bem. E o livro, ele é muito bem ilustrado, tá? Eu não tenho o que reclamar disso. Tudo bem que ele não é colorido, mas tranquilo. Mas ele é ricamente ilustrado, muito didático. Esse começo aqui é meio chato, que tem muita imagem antes de começar propriamente dito. Aqui temos uma bela gravura aqui do Darwin, né? Tá. E aí começa, se não me engano, tem uma apresentação ainda. Aqui o editorial. Ele é muito, muito bonito, realmente. A maneira como ele é escrito. Aqui uma apresentação, né? Do Átila. Que é do... Se não me engano, é um canal do YouTube, Nerdoverso também. O Átila também, durante a pandemia, ele teve muito destaque, né? Porque, se não me engano, é a área dele, né? Microbiologia, essas coisas assim. Então, ele é um cara de destaque. Ele fez a apresentação aqui. Aí temos agradecimentos do Pílula, agradecimentos do Reinaldo. A evolução, uma brevíssima introdução. E aí começa as peças da evolução, tal, e vai começando a falar, tal, e é ricamente ilustrado. Eu gostei muito disso, eu fiz algumas marcações aqui. Eu acredito que eu não estava tanto na vibe ao ler esse livro, e eu tenho que pegar e ler com novos olhos, porque pelo que eu peguei eu não gostei tanto, mas eu acho que é uma questão de, talvez, de público, né, que talvez eu não seja o público para esse livro. E eu gosto de Darwin, eu gosto da questão da evolução, mas esses não adianta chorar, essas coisinhas assim, é muito, como que eu posso dizer, a linha editorial ela é muito despojada, tal, e talvez eu não me agrade muito. Mas continuando aqui, ó, vocês podem perceber que é ricamente ilustrado, sempre tem alguma ilustração, todas as folhas, todas as páginas. É muito difícil não ter alguma coisa. Tem uma quantidade absurda de referências, então se você quer utilizar esse livro aqui para você fazer algum trabalho, tal, é excelente. Que você não vai só referenciar o livro propriamente dito, mas você vai pegar a fonte da fonte.
ou seja, é excelente. Falando sobre homossexualidade e tal, eu não cheguei nessa parte. Muito interessante, né? Porque vai colocando muitas coisas da atualidade, né? Que são, de certa maneira, são assuntos assim que tabu, né? Aqui troca de casais na pré-história. E eu confesso que eu não li totalmente, eu comecei a ler ele e talvez deu um déjà vu assim muito das aulas de biologia e talvez eu não tenha gostado por isso. Porém, é um excelente livro. Recomendo muito, do 238 a 240 páginas praticamente. Quando eu digo assim que eu não sou um público assim, isso não desmerece de forma alguma o livro. É uma opinião minha que eu tenho que pegar e reler. É uma questão assim que eu acho que... Tanto é que eu fiz várias marcações, várias coisas que eu achei interessante, por exemplo aqui. A seleção natural pode servir-se inclusive na formação de idiomas e até no sucesso ou fracasso de aspectos sociais, como marcas ou religiões. De fato, poucas ideias são tão poderosas quanto essa. É muito bacana, ele faz um paralelo com várias coisas assim... da atualidade mesmo, e aí entra uma parte muito falando de meiose, essas coisas assim, talvez é uma coisa assim que eu já vi no ensino médio, aí já me falei, não quero ver isso de novo, deu uma sensação assim de tô estudando. Então talvez esse seja um probleminha do livro, mas de resto é bacana. Eu vou pegar e ler ele ainda por completo, não fiz isso. Ele não é um livro de contação de historinha, é um livro, praticamente um livro didático, falando sobre evolução em diversos assuntos relacionados a isso. Bom, é isso então, a apresentação desse livro, a qual eu confesso que não li totalmente, comecei a ler ele, mas eu dei uma parada. Era um livro que eu queria há muito tempo, porque eu vi bastante falando no YouTube e tal assim, acabei pegando e não li por completo. Porque me cansou um pouco, porque me deu essa vibe de que eu tava vendo alguma coisa, recebendo uma aula de algo que eu já sabia e eu acho que talvez seja esse o grande problema pra mim. Ele enrola um pouco pra explicar algumas coisas, então tipo uma coisa que ele poderia explicar em poucas linhas, ele vai uma página inteira, talvez, eu acho que é questão novamente do público. Às vezes ele explicitar mais, assim, falar mais de determinada coisa, ele se aproxima mais ao público que é destinado, ao público talvez que não conheça tanta ciência. Aqui, aos trancos e barrancos, ele e seus colegas conseguiram montar um rascunho de todo o genoma dos Neandertais. Então, o termo aos trancos e barrancos é um termo que me afasta um pouco, mas talvez é um termo que atrai um determinado público. Mas eu acho que é isso. E quem teve a ideia de fazer o livro, eu acho que é excelente, porque traz um assunto extremamente importante, né, que é a teoria da evolução, né, que é uma teoria extremamente fundamentada, que é muito próxima, assim, que com certeza é o que realmente acontece, porque a gente tem evidências até nos dias de hoje, mas ainda é um termo utilizado na teoria, mas é extremamente fundamentada. E Darwin, questão de biologia, essas coisas são coisas que eu gosto, mas talvez eu tenha lido numa vibe não indicada na hora, e eu vou pegar a qualquer momento e vou reler. Muito bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, você já sabe o que tem que fazer. Curta o vídeo, assine o canal, deixe seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau.